Salve, galera! Hoje vamos comentar a vitória do Brasil por 3-0 contra o Chile no Maracanã na penúltima rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. A questão que se apresenta é a seguinte: dá para empolgar com uma vitória sobre o Chile por 3-0? Ou essa vitória não significa absolutamente nada, né, pela fraqueza do Chile, pelo fato do Chile ser lanterna das eliminatórias e ter jogado com um time repleto de jovens, inclusive alguns estreantes, né, já pensando em montar um time para o futuro, porque o time antigo, né, que foi campeão da Copa América 2 vezes seguidas, já deu o que tinha que dar. A minha resposta é que não é nem um extremo e nem outro, né? A gente não pode realmente se iludir com o Brasil, em função do adversário, mas também eu acho que dá para a gente reconhecer que está havendo progressos com a chegada do Ancelotti. Eu acho que o primeiro grande progresso do Brasil é o progresso na autoconfiança, né? É um time que está mais confiante dentro de campo e a torcida, por sua vez, também está mais confiante com esse time. Eu acho que uma segunda questão que a gente pode reconhecer é que o Brasil melhorou o seu sistema defensivo. E quando eu digo isso, eu faço questão de incluir o time todo marcando. São 3 jogos com o Ancelotti e o Brasil não tomou nenhum gol. Nós jogamos, eu quero lembrar, na estreia do Ancelotti no Equador, contra o Equador, que é um time que vem tornando difíceis os jogos contra qualquer adversário. É um time que tem, acredito eu, a melhor geração da sua história e é um adversário difícil, especialmente jogando na sua casa. E praticamente o Equador não teve chance clara de gol nenhuma contra o Brasil. Então o Ancelotti trouxe essa forma diferente de marcar desde o ataque com consistência, né? Porque outros técnicos também queriam fazer isso, como o Dorival e o Diniz, por exemplo, mas não conseguiram implementar isso na prática. E com o Ancelotti, o time marca desde o ataque com muita intensidade. Aliás, para mim, vou adiantar esse comentário aqui, depois no próximo vídeo eu quero falar com mais vagar sobre isso, que é sobre a possibilidade do Neymar ser aproveitado nesse time do Ancelotti. Só quero dar como manchete aqui, eu acredito que a vinda do Neymar para a seleção brasileira passa necessariamente pela disposição e pela condição física do Neymar para marcar. Pode parecer um absurdo, né? A gente falar que o Neymar deve ser olhado como um marcador, mas é que a saída de bola do Brasil precisa que todos os jogadores de linha marquem com intensidade. E aí tem que ver se o Neymar vai ter condição física para fazer isso e vai ter disposição para fazer isso, para se encaixar no esquema do Ancelotti. Mas eu falo do Neymar num outro vídeo. Hoje eu queria destacar isso, que o Brasil melhorou em termos de autoconfiança e melhorou em termos de praticamente não dar oportunidade para os seus adversários. Claro que os 2 jogos seguintes do Ancelotti, né, depois da estreia, contra o Paraguai no Brasil e contra o Chile, tradicionalmente esses times não oferecem, né, muito perigo ofensivo contra o Brasil. O Paraguai sempre é um adversário mais duro, mas também não ataca muito quando vem jogar no Brasil. E o Chile é um tradicional adversário, né? Até tem uma expressão que o Galvão Bueno sempre usava, né? Tá em crise, chama o Chile, né? Porque o Chile realmente tem sido, né, um adversário que o Brasil bate com relativa facilidade, especialmente no Brasil. Mas o Paraguai, que cresceu muito nas eliminatórias, tanto é que já assegurou a sua vaga para a Copa do Mundo, também veio jogar no Brasil e praticamente não chutou a gol, não criou chance de gol quase que nenhuma contra a seleção brasileira. E ontem, para resumir, né, a minha análise dos 3-0, o Brasil demorou para fazer o primeiro gol, mas mostrou alguns progressos, né? Ancelotti botou um time com 4 atacantes. É óbvio, e eu acho que a torcida não precisa ficar preocupada, que o Brasil não vai jogar assim com 4 atacantes quando enfrentar uma Argentina, uma França, uma Espanha, porque não dá. Ele vai ter que ter mais gente compondo o meio de campo. Tanto é que contra o Equador, fora de casa, por ser o time mais forte, o Brasil jogou com 3 jogadores no meio de campo. Então o Ancelotti tem essa vivência no futebol, não é nenhum ingênuo, e ele escalou 2 vezes seguidas o Brasil com 4 atacantes,
porque ele imaginou como os adversários iam jogar aqui no Brasil contra o Brasil. E ele estava certo. Né? Tanto o Paraguai como o Chile jogaram com linhas defensivas muito baixas, né? Uma linha de 5 ou 6 lá atrás, mais 4 na frente deles, e aí precisava ter mais gente com mobilidade, com capacidade de decisão no 1 contra 1, e foi por isso que ele jogou com 4 atacantes. Mas eu acredito que o Ancelotti tem sim, né, esquemas flexíveis, né, esquemas variados para adversários diferentes. No jogo contra o Chile, né, os grandes destaques, na minha opinião, foram o Bruno Guimarães, que fez um primeiro tempo bom, mas abaixo do segundo, que no segundo ele foi brilhante. Ele entrou na área, participou de 2 gols do Brasil, né, é um jogador que se move muito, que marca muito rigidamente, e eu diria que o Bruno Guimarães começou a apresentar o futebol que ele apresenta todas as semanas quando joga no Newcastle da Inglaterra. Eu sempre falei isso nos meus vídeos, né, que eu concordava com a insistência no Bruno Guimarães, porque ele joga muito mais na Inglaterra do que vinha jogando no Brasil. E acho que isso tem a ver com a parceria no meio de campo e também com a autoconfiança. Como melhorou a autoconfiança, e aí ele ganhou um parceiro que é o Casemiro, falar dele rapidamente aqui, o Casemiro acho que trouxe para a seleção essa tranquilidade, né, no sistema defensivo. Porque se o Casemiro não é mais um jogador, aliás, ele nunca foi um jogador veloz, né, aquele jogador que, por exemplo, é driblado em velocidade e se recupera e chega antes que o atacante. Ele não é esse cara, nunca foi. E hoje, com a idade que ele tem, né, ele não é muito velho, deve ter uns 33 anos, porque ele é da geração do Neymar, né, deve ter a idade dele. O Casemiro ainda tem menos velocidade, né, mas ele tem um senso de colocação, né, especialmente no momento defensivo da seleção brasileira, que dá muita proteção à zaga e dá também tranquilidade aos seus companheiros de meio de campo. Então, acho que o Bruno Guimarães cresceu também com a chegada do Casemiro, né, que deu para ele essa tranquilidade, mas fez uma ótima partida. Os outros 2 principais destaques da seleção foram, na minha opinião, o Paquetá, que entrou muito bem, né, foi iluminado ao fazer um gol com 40 segundos que estava em campo, 50 segundos, mas não foi só isso, ele deu passes muito mais precisos, foi mais agudo, e é um jogador que pode vir a ser útil para a seleção brasileira. Aliás, ele começou, né, a temporada na Premier League muito bem lá no West Ham. O West Ham não está bem, mas ele está brilhando. Ele fez 2 gols em 3 jogos, agora fez gol pelo Brasil também, e eu acho que é um jogador que pode ser útil e deve continuar sendo testado. E o outro destaque da seleção, e que eu acho que é unânime, né, a torcida e a imprensa, foi o maior destaque do time, foi o Luiz Henrique. O Luiz Henrique entrou muito bem, ele desequilibrou o jogo, né, ele foi para cima em todas as bolas, criou chances de gol, foi ele que construiu, né, os 2 gols do Brasil, o segundo e o terceiro gol, né, fez o cruzamento para o gol de cabeça do Paquetá e depois fez uma jogada maravilhosa, né, junto com o Bruno Guimarães, que o Paquetá teve uma participação importante, fazendo um corta-luz, né, abrindo as pernas, depois ele chutou, o goleiro deu um toquinho na bola que fez ela ir para o travessão e o Bruno Guimarães botou para dentro. Então o Luiz Henrique fez uma partida maravilhosa. O Ancelotti, na entrevista, eu acho que ele botou um senso de realidade para todos nós, porque ele falou o seguinte, olha, jogadores que entram mais no final do jogo, com o outro time sem trocar a sua defesa, eles pegam, né, a defesa mais cansada e eles entram frescos, né, com todo o fôlego do mundo, e isso dá um diferencial. Tanto é que o próprio Richarlison, que entrou ontem mais pela ponta esquerda, fez algumas jogadas agudas interessantes. Ele foi para cima dos marcadores, deu muito trabalho por lá e foi diferente do Richarlison de outras vezes. Também, talvez, porque tenha entrado mais no final do jogo. Eu não estou querendo desmerecer a atuação do Luiz Henrique, né? Mas eu acho que a gente tem que levar em conta isso também, né? Não dá para cravar que o Luiz Henrique vai entrar em todos os jogos e vai jogar 90 minutos com a intensidade que ele jogou, os 20, 25 minutos que ele ficou em campo, já com a defesa do Chile bastante cansada. Mas acredito, sinceramente, que o Luiz Henrique
você é ousado aqui, ó, ele carimbou o passaporte dele para a Copa do Mundo. Só se ele cair muito de produção nos próximos jogos, ele vai perder uma vaga na Copa do Mundo. Porque ele é um jogador, né, que além de ser forte no 1 contra 1, ser veloz, ser um bom driblador, ele fisicamente também aguenta o tranco, né? E com marcações mais rígidas, que jogam muito no corpo e tal, e a seleção tiver espaços reduzidos, por exemplo, o Estevão não tem esse mesmo corpo para proteger a bola. Embora o Estevão é um excelente jogador e também eu acho que está já conquistando o seu passaporte para a Copa do Mundo. E, aliás, né, quem está acompanhando sabe que o Estevão está fazendo um começo de campeonato inglês maravilhoso, né? Se eu não me engano, em três jogos do Chelsea, ele foi eleito 2 vezes como o melhor jogador em campo, né? Isso para um estreante em Premier League, que é muito exigente, né? Com jogadores novos que chegam por lá, especialmente com jogadores com o estilo do Estevão, né? Que é o estilo mais driblador, mais ofensivo. A imprensa inglesa é muito exigente e elegeu ele 2 vezes como o melhor em campo. Então é um jogador que está numa fase muito boa. O resto da seleção jogou para o gasto, né? A defesa foi pouco exigida, e aí eu repito, acho que foi pouco exigida porque o ataque marcou muito bem desde o começo. O Wesley foi mais ou menos, né? Eu estou achando que não vai ter muita novidade na lateral direita. Nós temos o Wesley e o Wanderson, né, que foi cortado dessa vez, como os grandes candidatos para serem a dupla de laterais direitos na Copa do Mundo, né? Talvez o Vitinho tenha a chance de crescer, eu acho que foi uma boa escolha do Ancelotti, né, para o corte do Wanderson, mas a briga está entre esses dois. A lateral esquerda, que eu acho que está mais aberta a briga, o Douglas Santos fez uma boa partida, mas repito, foi contra o Chile. No primeiro tempo ele saiu uma única vez, que foi a hora que saiu o gol. Ele fez uma triangulação, né, com o João Pedro, né, e com o Rafinha, e acabou, digamos assim, dando o passe para o Rafinha chutar em gol, e a bola bateu no goleiro, sobrou para o Estevão dar uma bicicleta, uma meia bicicleta, e fazer o primeiro gol do Brasil contra o Chile, e o primeiro gol do Estevão na seleção. Então o Douglas Santos fez uma boa partida, eu daria uma nota 6 para ele, 6,5, mas foi contra o Chile. Nós precisamos ver mais. E aí, na minha opinião, a lateral esquerda é a posição que está mais em aberto na nossa seleção. Acredito que nenhum daqueles que foram testados tem vaga garantida na Copa. E se o Ancelotti ficar com dúvidas, aí eu arrisco um nome que ele vai levar para a Copa. Não é um nome que me encanta, mas o Alexandro do Flamengo, por ser um jogador regular, um jogador que marca bem, um jogador experiente, se não surgir ninguém arrebentando, o Alexandro, se não tiver machucado, é um cara que talvez ele vá para a Copa do Mundo. Mas eu repito, é a posição que está mais aberta na seleção brasileira, né? No ataque, eu diria o seguinte, ó, todos esses que foram convocados dessa vez têm condições técnicas de estar na seleção brasileira. Mas lembrem, ficaram fora Matheus Cunha, que vinha jogando muito bem, ficaram fora Rodrigo, Vinícius e o próprio Neymar, se ele vier ter chance, que eu repito, vou comentar isso no próximo vídeo. Então, se chegarem mais 4 jogadores, 3 ou 4 desses que estão convocados terão que ser desconvocados, né? E isso que não estamos nem falando aqui do Igor Jesus, né, que não teve chance ainda com o Ancelotti, não sei se vai ter, mas é um outro bom atacante, né? O Pedro, que pode voltar a ter um desempenho fisicamente compatível com a seleção, e assim por diante, né? Tem muito jogador bom. Eu acho que o Brasil tem um elenco muito grande, não tem para mim os 70 nomes que o Ancelotti diz que teriam condições de ir para a Copa, eu acho que ele está sendo bastante generoso, né? E acho que o número que ele citou foi só para ilustrar que a competição, né, por uma vaga na seleção ela é muito acirrada. E realmente o Brasil tem bastante alternativas, mas não diria que são 70 nomes para tirar 22, 23 jogadores, né? Acho que não é por aí. Para encerrar meu comentário, eu acho que foi um jogo correto, acho que o Brasil atendeu a expectativa, né? Fez um jogo seguro, sem sofrer sustos, e
acabou vencendo por um placar que podia ter sido até mais elástico, né, do que os 3-0. Um ponto negativo, que eu acho que tem que ser citado aqui, foi o Casemiro, que eu elogiei no começo, ter pisado na perna do jogador da Venezuela no chão, e para mim era lance de expulsão, né? Porque não dá para dizer que foi sem querer, sem intenção, sabe? Ele foi muito devagar e botou peso do corpo, né, em cima, né, da perna dele, né, que pisou com a sola da chuteira na perna do jogador chileno que estava caído. Então é isso. Na minha opinião, Brasil evoluindo devagar, mas com segurança e ganhando, digamos, essa autoestima e essa autoconfiança com um técnico como Ancelotti, que desperta, né, essa simpatia e essa confiança nos jogadores, na imprensa e até nos adversários, né? Eu acho que inspira mais respeito de qualquer adversário que vai jogar contra o Brasil. Então é isso, por hoje ficamos por aqui. Obrigado a você que acompanhou o vídeo e até a nossa próxima edição do canal Camisa 4 de Sérgio Ried. Um abraço!